Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe, né, o horário que vai ser transmitido, que o pessoal vai ver. Bom, meu nome é Cristiana, eu sou estudante de letras do Departamento de Letras aqui da UFRPE e hoje queremos agradecer especificamente o Além das Letras, né, a oportunidade da gente apresentar esse tema hoje aqui, que é sobre a Constituição de 1988, e o Além das Letras agradece o espaço. O Além das Letras é um projeto de extensão que se iniciou em 2019 e nós estamos na nossa terceira edição. E hoje eu estou aqui com Arlan Gadelha, que é um constituinte de 1988, e oitenta e oito, e a gente vai conversar um pouco sobre o processo de elaboração da Constituição e o porquê dela ser conhecida como a Constituição Cidadã. Então eu peço para o Arlan se apresentar e ele fazer o início da fala dele com relação ao tema. Olá, pessoal. É uma satisfação, não é, estar podendo participar aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, não é, junto ao projeto Além das Letras, não é, do Departamento de Letras, para que possamos abrir uma discussão, uma conversa, não é, sobre a importância de uma Constituição democrática, não é? Sou advogado, meu nome é Arlan Gadelha e sou constituinte de 1988. O que é ser constituinte? Ser constituinte é participar de uma Assembleia Nacional, não é, que foi convocada especificamente para elaborar uma Constituição. No caso dessa nossa, em vigência do país, o Brasil vinha de uma ditadura militar instalada em 1964, durou em torno de 21, 22, 23 anos, até que a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada para ser eleita em 1986. Neste período de ditadura, não é, os direitos fundamentais, as garantias individuais, elas foram negadas de forma ditatorial. O que quer dizer com isso? Que muitas vezes suas condenações, as condenações dos cidadãos eram feitas em grande parte sem o devido processo legal. As pessoas eram presas, eram punidas, eram condenadas sem ter um processo judicial que a defendesse. Eram sequestradas, tirados os direitos, né? Tinha sequestro, né? Teve muito assassinatos, né? Vários brasileiros até hoje estão desaparecidos e a sociedade brasileira resistiu à ditadura durante mais de duas décadas, não é? E aí chegou em 1983 o grande movimento no Brasil pelas diretas já, que agora completaram 40 anos, não é? 40 anos do primeiro ato aqui na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, não é? Lá no lugarzinho, no Pátio da Feira, com pouco mais do que 50, 60 pessoas, 4 vereadores na época, 2 ainda estão vivos, não é? O Reginaldo e o Farias, lá em Abreu e Lima, iniciaram no dia 31 de março de 1983, no mesmo dia que os militares comemoravam o golpe militar, eles fizeram esse ato em favor das diretas já que no Congresso Nacional tramitavam a emenda à Constituição dizendo que os presidentes da República seriam eleitos através do voto popular. Porque na ditadura não era assim. Quem escolheu eram os generais, não é? Os almirantes, os brigadeiros se reuniam entre si e escolhiam quem seria o próximo presidente da República de forma indireta. E tem até o caso também que os militares também escolhiam
nas cidades maiores, né? Tipo, nas capitais, eles escolhiam os prefeitos, eles É, indicavam, né? no período da ditadura militar aqui no Brasil, os prefeitos das capitais não eram eleitos pelo povo, não, eram nomeados. E os governadores de todos os estados também nomeados. As cidades, estâncias hidrominerais, que eram consideradas como de segurança nacional, os prefeitos também não eram eleitos, né? Então, na verdade, se vivia num regime militar onde os principais governantes não eram escolhidos pelo povo. Derrotada a emenda das diretas já, o povo brasileiro ficou numa grande frustração, porque havia a expectativa de se retomar o direito da escolha dos governantes através do voto do povo. E aí, com essa pressão, com a derrota, a pressão pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que foi feita. Foi feita ainda pelo último general militar, não é? João Batista de Figueiredo. Na pressão, ele foi o último dos generais presidentes e convocou, e foi uma eleição com a participação grande da sociedade brasileira, não é? E eleito em 86 para elaborar, redigir uma nova Constituição. Aí, como Cristiane fala aí, a Constituição Cidadã. Ela foi instalada em 1º de fevereiro, ela foi eleita em 15 de novembro de 1986 e ela foi instalada em 1º de fevereiro de 1987. E a partir daí foram criadas 27 subcomissões, 9 comissões, uma comissão e o plenário. 27 subcomissões temáticas, cada uma no seu segmento, que se reunia, que se fundia em 9, as 27 resultavam em 9. As 9 se juntavam e fazia um relatório e mandava para a comissão de sistematização. E essa última se reunia, fazia um relatório e mandava para o plenário. Feito isso, o plenário soberano, é o plenário que decide. E assim, de 1º de fevereiro de 1987 a 4 de outubro de 1988, a Constituinte trabalhou de segunda a segunda. Nós só tivemos, durante esses quase 2 anos, 4 finais de semana de folga. Era de manhã, de tarde, de noite, sob a presidência desse grande brasileiro, Ulisses Guimarães, né? Deputado Ulisses Guimarães. E dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, ela é promulgada, não é? Ela é anunciada como uma nova Constituição do Brasil democrático. E essa daí é um texto Esse aqui original, é o original, né? Esse aqui eu trago aqui, esse é o original que recebemos, e vai fazer agora apenas 35 anos. 35. Então, veja bem. Por que cidadã? Vou chegar lá. Apenas 35 anos, não é? Você vê o seguinte, o Brasil é república desde 1889. 1889 acabou o Império, criou-se a República. E apenas essa daqui, com 35 anos, é a mais antiga da República. Todas as outras da República foram rasgadas, desrespeitadas, e essa aqui agora comemora dia 5 de outubro os 35 anos. Por que cidadã? Como se vinha de um período militar, autoritário, onde os direitos e garantias individuais não eram respeitadas, e os constituintes entenderam de que, dentro desse texto constitucional, os direitos e as garantias fundamentais fossem sagrados. Sagrados. A cidadania, nesta Constituição que está aqui nas minhas mãos,
ela é prioridade. Outro dia, conversando com a professora Valéria, né, Gomes, e com Cristiane e com Nayara, alunas aí do curso de Letras aqui na Universidade Federal Rural, e dizendo o seguinte: por que, diante desta Constituição, os direitos e as garantias individuais, aqui tem cópias de princípios constitucionais das principais democracias do mundo. Cada constituinte recebeu exemplares de 100 países, dos menores países como Haiti, Jamaica, até Estados Unidos, na época União Soviética, França, Japão, China. Nós analisamos todas essas constituições para que o Brasil tivesse uma constituição modelo. Então, as garantias individuais, ela caracterizou de que ela é a Constituição cidadã, ou seja, a cidadania ela tem que ser prioridade número 1. Falando lá, a participação popular dos grupos sociais, né? Dos grupos sociais. Então, a Constituinte, você encontrava nos corredores do Congresso Nacional em Brasília, dos indígenas, as tribos indígenas estão lá. Aqui um capítulo de proteção às terras indígenas, né, que tem sido desrespeitada e agredida, estão garantidas aqui. Mas tinha também, do outro lado, as forças conservadoras, a elite econômica, como a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, também andavam pelos corredores pressionando e atrás de voto, tudinho. Então, na hora que se estabelece de que a Constituição, como definiu o grande brasileiro Ulisses Guimarães, é a Constituição cidadã, precisamos aí o quê? Precisamos que cada brasileiro, cada brasileira tenha a consciência plena dos seus direitos e deveres. Porque no Brasil se paga uma passagem de ônibus, se paga uma passagem de metrô e anda todo mundo lotado como se fosse uma lata de sardinha. Porque as pessoas não têm a consciência dos direitos que têm. Porque falta ensinar nesse país o que está estabelecido nesta Constituição. O direito à cidadania. Eu não posso ser cidadão se eu chegar numa plataforma do metrô, numa parada de ônibus, e eu não consigo entrar porque o empurra não me permite. É a lei do mais forte para entrar primeiro e sentar. E que direito da cidadania eu tenho? Se eu pago a passagem, não é para eu andar em pé, lotado, amassado. Não, é para eu andar sentado. Mas, aí volto. A consciência nossa da cidadania é muito pouco, é muito pequena. Aí você vai dizer, mas aí o judiciário não funciona. Não funciona porque a gente ainda não conseguiu a maturidade política e cidadã para que se reivindique de forma legal os direitos que nós temos, não é? Quer dizer, a cidadania é dever do Estado, a educação. Então a educação pública tem que ser a prioridade. Se é dever do Estado, a Constituição determina, então a educação pública tem que ser da melhor qualidade possível, como é em alguns países. O SUS a gente copiou o modelo inglês. A invenção aqui do SUS não é invenção de ninguém, não. O modelo inglês, a saúde é gratuita para todo mundo. E universal. Agora, o SUS aqui, o povo sofre para ir para o SUS. Por quê? Ainda não se deu a prioridade ao direito à saúde que o cidadão tem. Então, quando eu digo, olha, é preciso que haja a discussão, é preciso que haja o debate, que direitos eu tenho? Quais são os deveres que eu tenho também? Eu tenho direitos e tenho deveres, como
me determina a Constituição, onde eu posso reivindicar o meu direito. Então, eu, como constituinte, eu defendo que lá no ensinozinho fundamental, né, para as criancinhas pequenininhas, lá já seja dito quais são os direitos que eu tenho. Como eu vou ter direito à habitação, se é dever do Estado me dar habitação, e eu moro pendurado nos morros, desprotegido de qualquer proteção, sem água, sem energia. E aí? Que cidadania é essa? Está lá. Quem já teve a curiosidade de pesquisar, está aqui na Constituição. É dignidade humana. Ninguém pode ter dignidade humana morando, estudando, tendo saúde e se alimentando de forma precária. Verdade. Não é? Os direitos humanos criados pela ONU há quantas décadas? É um princípio universal. E que aí, se a gente for esperar de braços cruzados que os direitos individuais, as garantias individuais venham da elite econômica e política que domina esse país, não vamos receber nunca. 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 É porque ela está sempre trabalhando contra, né? Contra porque esses direitos. Quando eu tiro de alguém, alguém está ganhando. Não é? Então, imposto cumulativo. Imposto cumulativo. Se eu compro 1 quilo de feijão, se a pessoa bem pobre compra 1 quilo de feijão, ela está pagando o imposto igual ao brasileiro mais rico que existe, o mesmo quilo de feijão. Se eu pago a conta de energia, o meu ICMS lá na conta de energia, é a mesma alíquota da conta da maior casa que tem em Pernambuco. E aí? Onde é que está a justiça social? Não tem. Aí você diz, mas é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. São 35 anos que a Constituição vai fazer agora. Pouca coisa se avançou, mas se avançou numa grande conquista, que é a conquista da democracia. Se não fosse a democracia, eu não poderia estar falando aqui, porque já tinham vindo aqui, né, até porque a rádio nem ia funcionar, ia só funcionar para dizer o que o governo queria. Né? Então, quando se tem a Rádio Democrática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que abre a discussão, né, abre o debate, é uma forma exemplar de estimular e despertar o direito à cidadania. Então, é uma coisa longa para as gerações atuais e futuras. Eu não posso não ter direito a fazer as 3 refeições por dia. É o que o presidente Lula vive dizendo aí. Não pode. É o que preconiza a ONU. A ONU, ONU não é estar lá na dignidade humana, nos direitos humanos. Como é que a pessoa pode viver sem fazer 3 alimentações? Não é? Então, quer dizer, isso é toda uma construção da conversa. Porque, repito, não interessa às elites econômicas e políticas do país a mudança. Por quê? Sem consciência política, sem consciência cidadã, o que acontece? Muitos votos são comprados e vendidos daquelas pessoas sem consciência que, no dia da eleição, vende o voto atrás de um benefício, não é? Muitas vezes que é necessário, mas que ali está assinando sua carta de condenação, sua sentença de retirada dos direitos. Você não pode, uma coisa ainda, que ainda é muito democrática ainda, e tem que ser, é o banho de mar na praia. É gratuito. Mas você já, para usar aquelas barraquinhas, você já tem que ter um consumo mínimo. Não é? Então, é a própria prefeitura a fazer a concessão das barracas que já permite que você, se não tiver uma cadeira para sentar, você vai sentar na areia, porque para sentar nas barracas tem que ter um consumo mínimo. Quer dizer, tudo é
uma visão de conquista, né? Eu acho que a sociedade brasileira precisa permanentemente desse debate. Não podemos deixar a coisa adormecida, porque quando a gente adormece os nossos direitos, eles estão sendo retirados, eles vão sendo eliminados e diminuídos. A gente tem que ampliar para que a gente chegue só uma coisa, a dignidade humana, que está na Constituição. E foi o que foi praticamente retirado durante, basicamente, aí uns 6 anos, né? De 2016 para cá até 2022, basicamente, né? A gente sofreu o golpe de 2016, que acarretou em várias reformas, né? A reforma trabalhista que a gente viu, a reforma previdenciária, que retirou direitos dos trabalhadores, a reforma trabalhista também fez a mesma coisa. A reforma, o novo ensino médio, que também retira direitos e praticamente uberiza, né, o aluno, o estudante, com relação às disciplinas que ele tem que cumprir, retirando disciplinas. Eu, como professora, futura professora, vejo totalmente essa deficiência já nessa implantação, que foi suspenso, né? E a gente espera que seja revogado. Então, como você mesmo falou, Arlan, a importância da Constituição para se estabelecer esses direitos, de direito universal à educação, à saúde, à alimentação, mas a gente vê que o último golpe que a gente sofreu, não o de agora, né, o desse ano, do dia 8 de janeiro, mas o de 2016, ele acarretou muitas percas assim, de direitos do cidadão. Né? E o direito a você escolher, né, porque os votos foram cassados quando Dilma empichada, né? E aí, o que é que você tem a nos dizer com relação a esse golpe de 2016 e também a tentativa de golpe desse ano, né, do 8 de janeiro? Na verdade, é o mesmo procedimento que fizeram em 1964. Não é? Eu não vivi 64, não. Meu pai era deputado, foi cassado pelo AI-5, não é? Foi processado como subversivo, mas as mesmas razões que eles tiveram em 64, eles tiveram em 2016. O afastamento da presidente Dilma era em função de interesses contrariados, repito, da elite econômica e política do país, não é? Michel Temer representava o conservadorismo, representa as forças conservadoras desse país, não é? E os compromissos com a elite. Então, e o Congresso Nacional, eu digo sempre o seguinte, o Congresso Nacional é eleito pelo povo. É o povo que escolhe seus deputados federais e seus senadores. Aquela troca de voto que eu falei, quando se vende o voto por besteira, pouca coisa, né? Que resulta em resultados drásticos, né? Vitais para a sobrevivência. Quando você, Cristiana, fala em 16, Temer faz a famosa reforma trabalhista. A ponte para o futuro. Né? E aí? É para você retirar conquistas que a Constituição de 88 estabeleceu, não é? No avanço trabalhista, referência no mundo moderno. Não é? Você vê agora a França está aumentando a idade limite da aposentadoria, o povo está na rua toda semana. E no Brasil a gente fica de braços cruzados. A Alemanha e a Inglaterra também houve um processo lá recente de retirada de direitos trabalhistas e a impossibilidade de fazer greve. Sim. Né? Na Inglaterra e na Alemanha. Então você não pode fazer greve. Mas aí o povo tem lá a educação constitucional, né, dos seus direitos, tudo, né? Ninguém defende nenhuma baderna, não, mas se defende intransigentemente a defesa dos direitos constitucionais. Então, reforma trabalhista, retira conquistas estabelecidas em 88. Reforma previdenciária, lá vai as preocupações com a capacidade do brasileiro de se aposentar daqui para o futuro. E aí? Quer dizer, você vai... A França está falando em 64 anos. O Brasil aqui vai para mais de 70.
nessa reforma previdenciária. E onde? Lá a qualidade de vida é 1000 vezes melhores do que aqui. E aqui? Como é que um trabalhador... Ainda você tem os trabalhadores rurais, né? Que trabalham, e quantos subempregos, não é? Ainda trabalho escravo nesse país. E se fala numa reforma previdenciária que atrasa a conquista da aposentadoria? Não. Esse país precisa ser alertado. Quando eu digo esse país, é a sociedade civil, que é a maioria. A grande maioria está à margem da riqueza do Brasil. É um país rico, estamos aí na 12ª, 14ª economia do mundo, e os índices de pobreza ainda são muito elevados. O país voltou para a linha da fome. O mapa da fome. E agora? Como? O que é que está havendo? Alguma coisa está errada. Então, o que me motiva muito me estimula muito é esse debate, essa conversa, essa necessidade que aí a juventude tem que ser despertada, porque é muito fácil. Eu me lembro, no período da ditadura, né, eu me formei, eu era deputado. Quando eu me formei em Direito, aos 25 anos, eu era deputado. Então era muito fácil, né, fazer a alusão à Copa do Mundo, alienar o povo com jogos de futebol, carnaval. Eu gosto de futebol, eu vou a futebol, eu gosto de carnaval, mas não pode ser instrumento de alienação. Não é? O carnaval tem que ser participativo, não para uma elite. Mesma coisa o futebol. Quer dizer, você não vê no jogo de futebol, quer dizer, cada vez os ingressos mais caros, ou então o governo bancando, com todos trocando a nota fiscal, mas você tem que democratizar o acesso à cultura, né? Ao lazer. Aqui está aqui na Constituição, é obrigação do Estado, é direito do cidadão, não é? O lazer. Qual é o lazer que se tem para o cidadão em Pernambuco e no Recife? O que é ir para a praia? Só. Não é? E aí, que lazer é esse? Onde está o lazer da sociedade pernambucana? Onde está? Eu sou aqui de uma cidade Goiânia, aqui na Mata Norte, né? Então a praia está a 18 quilômetros. Quem tem condições de em janeiro ir para a praia, fica lá. A cidade fica com a outra metade da população, que não tem nada para fazer. Isso não é justo. E aqui no Recife, quem tem condições de ir para a praia, vai de metrô, de ônibus, de carro, vai. E quem não tem, faz o quê? Quem mora em Palmares, né? Quem mora em Escada já é bem não tem praia, já fica mais difícil. Então, é tudo uma discussão de buscar, não é? Quando a Constituição foi promulgada, está aqui nas discussões transitórias, né? Para ter em todas as escolas, em todas as faculdades, em todas as universidades, né? Para que ela seja conhecida. E aí, esse conhecimento é como você conhecer um pouco de si. Eu preciso me conhecer, eu sabendo o que eu posso e o que eu não posso. Eu não posso andar sem ter a informação e a consciência do que eu posso. Eu não posso ser abordado, agredido, porque eu sou de uma religião que uma parte tem um preconceito. Não, a Constituição me garante a liberdade religiosa. E no Brasil você vê agressões e agressões, quer dizer, moradores em condição de rua, a gente já viu nesse país sendo queimado. Aí você vê os negros, né, sofrendo. Eu vi agora aqui, acho que ontem eu vi alguma coisa nas redes sociais, uma professora negra, né, ela tirou a roupa porque ela estava sendo, dentro de um supermercado, porque ela estava sendo perseguida por um vigilante. E aí, é a cor que me dá o direito? Não. Todos são
iguais, esperando. Ah, mas já está só na lei, não funciona. Não funciona porque nós não estamos lutando por esse reconhecimento. Nós precisamos não apenas pensar individualmente, mas pensar no coletivo, não é? Não podemos permitir, quando houver o desrespeito a qualquer direito individual, a indignação tem que ser coletiva, tem que ser de forma forte, incisiva, e a sociedade rejeitar qualquer preconceito neste país. A Constituição foi feita sob essa ótica. Não há lugar para preconceito na Constituição, de nada, nem de cor, nem de condição social, nem política, nada. A liberdade existe nesta Constituição. Então, é isso que eu digo. Se a gente consegue, é como se a gente fosse míope e tivesse sem o óculos de grau. Aí bota o grau para ver melhor. Claro, bota o óculos, vamos botar o óculos, vamos alcançar o que a nossa visão não está alcançando. E aí sim, cabe às escolas, às universidades, às faculdades, abrir a discussão. Abrir o diálogo. Vamos dialogar. O que precisa para se conquistar os direitos que estão estabelecidos? Porque tem o seguinte, tem aquelas cláusulas pétreas, são as cláusulas da Constituição que não podem ser mudadas nunca, a não ser que haja um grande processo de um golpe, alguma coisa, que haja uma convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. Enquanto esta daqui, de 88, estiver em vigor, as cláusulas pétreas, que são as garantias individuais, elas não podem ser mexidas. Mexer o lar nos direitos trabalhistas, na Previdência, que não são cláusulas pétreas, mas é fundamental que a gente conheça inclusive o que foi mudado, porque pode ser mudado novamente. O governo do presidente Lula já está anunciando que pode rever as modificações que foram feitas na reforma trabalhista e previdenciária. Aí você vai ter uma reação. Ah, mas eu pago muito direito trabalhista, minha empresa não suporta. Suporta, porque se não suportasse, fechava. Fechava. Nesse país, está aqui, está na Constituição, as grandes fortunas é para ser tributadas. E até hoje não. O Congresso não regulamenta a tributação. O presidente Lula agora, a gente vê aí na reforma fiscal, distribuição de lucros. Ninguém paga nada. Os grandes aglomerados empresariais distribuem lucros para os seus diretores e eles não pagam nada de imposto de renda. E aí? E aí? Aí se um professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, todo mês quando recebe o seu salário, já vem descontado na fonte o imposto de renda. Então, são as injustiças fiscais, sociais, econômicas, que aí é que eu digo, se a gente não reagir, não muda, porque ninguém quer dar direito, ninguém quer reconhecer direito, ninguém quer avançar na qualidade de vida. Quanto mais dependente for o povo, mais fácil é dominá-lo, através da troca de favores. Então, eu acho que é muito por aí, não é? É uma discussão longa, não é? De que a gente precisa efetivamente conhecer os nossos direitos. Ninguém vai para canto nenhum sem conhecer. Todo mundo sobe do ônibus sabendo qual é a porta da entrada e a porta da saída, sabe. Mas é muito mais do que isso. Se houver um movimento, ninguém anda em ônibus lotado. Não é, a empresa não aguenta. Até porque quem paga a Câmara de Compensação é o governo do Estado. Então, é isso, em princípio, que eu tenho a dizer, não é? E me colocar à disposição, sempre no exercício da defesa da cidadania, dizendo o seguinte: a Constituição de 88
A dita, nominada Constituição Cidadã, ela é um instrumento valioso de defesa e de valoração dos nossos direitos. É preciso conhecê-la, debater e conversar sobre ela. É por isso que eu gosto muito da Constituição, procuro sempre entender, ler, e a importância também do Além das Letras nesse debate, nessa discussão, é justamente de levar esse debate, esse diálogo para as escolas, para a gente conversar com os estudantes do ensino fundamental e médio, para justamente a gente levar esse conhecimento e a importância dessa Constituição Cidadã para esse público, que hoje em dia está tão necessitado, né? Então, é essa a importância do projeto, né, de sair da universidade, levar essas atividades de educacionais para que esses alunos, esses estudantes tenham acesso à informação, e a informação séria, de qualidade, assim como os processos de educacionais da universidade pública, né, que a gente defende, a universidade pública, gratuita e de qualidade, assim como deve ser todo o serviço público no país. Então, a Constituição, nesse sentido, ela é cidadã e ela garante esses direitos. Basta apenas a gente, como o Arlan disse, conhecer os nossos direitos e deveres. E a gente só conhece se informando, lendo, conversando, dialogando, e é esse o nosso dever, né? Levar informação para as pessoas. Então, Arlan, eu agradeço bastante, né, a sua fala, a disponibilidade, e também agradeço a Alana, o professor Eliezer, a Rádio Web Agroecologia, e a gente se encontra aí em outros programas, né, para tratar de outros temas possíveis. Eu agradeço também a Alana, né, ao professor Eliezer, a Rádio Web Agroecologia, né, a Cristiane, a Nayara, né, essa é a professora Valéria Gomes, né, do projeto Além das Letras, que eu acho que é um modelo a ser seguido. A gente precisa avançar e muito para que essas gerações mais novas e as que vão chegar, elas tenham a consciência. Enquanto a gente não despertar a consciência política, a gente não será um país consciente. Seremos sempre um país de manobra, como dizia Dom Helder Câmara. Eu sou do Instituto Dom Helder Câmara e ele dizia: o povo é a massa. É a massa, mas não pode ser e não deve ser a massa de manobra. Isso. Então vamos continuar nessa caminhada, né? Eu só tenho que agradecer e dizer parabéns a vocês, né? Parabéns à universidade, parabéns ao projeto, né? Além das Letras, e dizer muito obrigado, estou à disposição. Bom dia. Obrigada, bom dia.